E ontem o Vanderlei ensinou, né? Para aquelas pessoas que muitas vezes acham que tá ultrapassado, a forma de falar, né? Então muitas vezes dá essa impressão. Tá ultrapassado. Ninguém desaprende. Ninguém desaprende. Existem maneiras e formas de você aplicar o seu conhecimento. Isso não significa que você está ultrapassado. Porque se nós formos levar ao pé da risca, em todos os jogos, em todos os campeonatos, tudo aquilo que acontece, então o treinador que ganha é o moderno e o treinador que perde é o ultrapassado. A vida não é assim. A vida é um constante aprendizado. O Vanderlei teve altos e baixos nos últimos anos, faz um bom tempo realmente que ele não ganha títulos importantes, títulos de expressão. Ele ganhou recentemente com o Palmeiras, o Campeonato Paulista, né, que para muitos vale a vida e para o Vanderlei não vale nada, né? Existem determinados critérios a serem colocados nisso. Mas eu sempre falo aqui sobre respeitar os mais velhos. Vocês que me conhecem aqui sabem que eu trato todo mundo com a mesma educação. E quem é mais velho eu chamo sempre de senhor. Sim. Né? Porque eu sou mais velho. Tem. Não, mas é a educação que eu recebi dos meus pais. Né? Então, assim, o Vanderlei ontem ensinou, o Vanderlei ontem mostrou. Mas vamos esperar o final do campeonato. Então vamos seguir a risca. Toda a rodada nós vamos ter o mesmo critério de avaliação. Quem perde é o ultrapassado e quem ganha é o moderno, se formos levar o pé da risca. Ontem o Vanderlei surpreendeu com o Fagner como ala. Sim. Ontem o Vanderlei, sem a bola, o time fazia recomposição com 4 jogadores na marcação, com 2 jogadores de frente ali. Depois... confesso que me surpreendeu em relação ao Renato. Ontem eu falei aqui... Mais tempo do que a gente imaginava, inclusive, porque hein? eu falei assim, dentro daquilo que eu via, né, 17 minutos no jogo contra o Fluminense, eu sinceramente não sabia se o Renato iria jogar ou não, porque por conta dos dados, por conta do histórico do Renato, eu levei muito em consideração isso, e o Vanderlei colocou e deu resultado. E ontem era para o Corinthians ter passado o jogo, não nos pênaltis. O Corinthians ontem teve 2 bolas do criou para resolver com 3-0. 2 bolas do Yuri Alberto na trave, 1 bola do Vera na trave, essa chance do Fagner e outras oportunidades também. Mas o Atlético também teve. Mas dentro de 90 minutos o Corinthians teve essa chance aí que o Bidu conseguiu tirar. O Yuri Alberto também teve um lançamento para ele. Perdeu o lançamento do Renato, né? Exato, do Renato, exatamente. Então assim, né? Como o Jorge Aragão fala, né? Respeite onde eu cheguei, né? Então é exatamente isso. Acho que o Vanderlei ontem foi muito bem. Tá de parabéns à torcida do Corinthians, parabéns a todos os jogadores. Eu queria fazer uma menção aqui, porque eu sempre falo dele. Ontem jogou muito bem e eu acho que ele pode fazer a diferença, bater o último pênalti, que é o Maicon. Sim. Maicon com o Vera ontem no meio campo jogaram muito bem também. E o Corinthians foi bem. Agora o Kudê menosprezou, acho que um pouco o Corinthians, ou não conhece a história do Corinthians em relação a jogar dentro de casa, a provar, né, aquilo que precisa ser feito muitas vezes, que é o impossível. Né? E quando existe essa conexão entre torcida e campo, o Corinthians se torna mais forte. O Vanderlei falou durante esse período, né, teve 4 ou 5 partidas que foram resultados ruins, e eu vinha sempre falando aqui, ele está fazendo uma reconstrução de uma equipe. Né? Primeiro ele não quer perder. Por quê? Porque ele traz confiança para o elenco para depois ele começar a montar o time. O Vanderlei está fazendo um trabalho, já falei aqui, da diretoria. Tirou quem deveria tirar, trouxe meninos para jogar, conseguiu fazer o Bidu jogar futebol, conseguiu futebol competitivo, né? Porque o Bidu tinha alguns probleminhas na parte defensiva, conseguiu jogar. Meteu gol ontem, conseguiu organizar essa equipe. E ontem foi um Corinthians que, desse Corinthians vai ser muito competitivo. Até o Yuri Alberto ontem, que desperdiçou chance e tal, ele foi mais produtivo. Então tá de parabéns todo mundo. E vamos lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Vanderlei falou o seguinte, vale lembrar, uma vitória muda tudo. Eu ia falar isso. Uma vitória muda tudo. E me parece que mudou. E não foram vitórias normais e simples, né? Porque um Fluminense, que até então é um dos times mais fortes do futebol brasileiro, né, cara? E o Atlético Mineiro com uma vantagem de 2-0. Exatamente. E decidindo nos pênaltis, como adiantou o Bubu, vai para os pênaltis com o Cássio, aí é verdade, né? O Bubu aqui, tu brinca com o Bubu, mas é verdade. Eu falei, vai 2-0 e vai para os pênaltis com o Cássio do outro lado, aí é brincadeira. Aliás, é bom lembrar também, porque nos 180 minutos, se você pegar essa classificação do Corinthians, ela passa muito pelo Cássio,
Principalmente no primeiro jogo. O primeiro jogo poderia ter sido mais, não fosse o Cássio, tinha sido uns 4-0 pelo menos. Defesas fantásticas. Uma defesa estupenda numa cabeçada do Paulinho, se eu não me engano, estupenda. E ontem o Cássio mais uma vez apareceu na hora dos pênaltis. Então a gente vai falar do Renato Augusto, pô, que diferença, meu Deus do céu. Do Roger Guedes, que hoje no futebol brasileiro é o jogador mais decisivo, é o cara mais confiante, talvez seja hoje o melhor, então a gente falando de momento, tá? De momento, né? O mais importante aí para a sua equipe. Mas, de novo, a gente tem as mãos do Cássio na classificação do Corinthians, olhando os 180 minutos. É impressionante, é chovendo molhado, mas é a grande verdade. O cara para gostar de jogo decisivo, para gostar de jogo grande, e como é importante para uma equipe ter um goleiro como o Cássio. É fundamental. Porque ontem o Corinthians poderia ter feito aquilo tudo, aí nos pênaltis dá ruim. E durante o jogo ele fez boas defesas. Fez boas defesas, mas o cara foi lá e, só para variar, fez uma defesa também na decisão por pênaltis. Agora, virou a chavinha, porque eu vou falar uma coisa para você, Eduardo de Mello. William, você empolgou aí, hein, meu? Você é corintiano? Não, nem sou corintiano, hein? Não? Mas vou falar uma coisa para vocês. Não, eu sou alvinegro, mas não é o Corinthians. Está numa situação bem complicada. Não vamos falar disso daqui a pouco. Se você pegar os times que estão passando, o Palmeiras é outra conversa, tá? O Palmeiras está num outro nível. Outro patamar. Mas se você pegar esse Corinthians, ele consegue fazer jogo com o Grêmio, não consegue? Esse Corinthians de ontem? Joga, não sei se ganha, mas joga com o Grêmio. É pau a pau. Vantagem, se for pro Grêmio, pequena. Um pouco, pequena. Esse Corinthians contra o Bahia... Joga e é, na minha opinião, favorito. E é favorito. Esse Corinthians contra o América... Joga e é favorito. E é favorito. Quem mais foi passando ontem? Deixa eu lembrar aqui. Então, Não tô falando. Calma. Alto lá. Esse Corinthians contra o São Paulo. Favoritaço, então. Pau a pau. Você que tá falando. Joga. Mas é pau a pau. Tem jogo. Não tem? Tem jogo. Tem jogo, não tem? Tem. Vamos lá. O Corinthians hoje pode passar Flamengo ou Fluminense. Aí é uma outra conversa. Mas o Corinthians já venceu esse Fluminense. E contra o Flamengo, a gente viu como é que foi o jogo. É claro, é outra característica, é mata-mata, aí é visão de futuro. Mas é um Corinthians que está muito menos distante de uma realidade de avançar, quem sabe, a semifinal. O ano passado ninguém apostava no Corinthians numa decisão de Copa do Brasil, e o Corinthians chegou e quase ganhou, né? Depois de ontem, o corintiano tem todo o direito de fazer essa conta aí, se empolgar e pensar que pode, é mata-mata, amigo. Ô, William, boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde. Pro Bubu, pro Zé, para quem tá em casa. Eu acho que o corintiano que tá hoje acompanhando, ele tá mais feliz porque ele vê o time dando reação, mostrando essa reação e também, de fato, evoluindo na parte tática. Eu assino embaixo no que disse o Zé a respeito do Vanderlei Luxemburgo e quero dizer mais. Ontem foi um nó tático do Vanderlei Luxemburgo para cima do Eduardo Cudê. Porque se fosse, William, talvez um outro treinador mais atualizado, entre aspas, na opinião de muitos, todo mundo ia estar aqui, nossa, você viu que pensamento inteligente dele? Ele bota 3 zagueiros, ele ganha as extremidades, ele consegue jogar com o Renato de referência no meio, ele potencializa o Roger Guedes. Ele nada mais, nada menos fez o quê? Ele tirou o que é, o que um grande treinador tem que fazer, tirar o melhor do seu elenco. Ele fazia isso em 2003. Então, Zé, mas sabe por quê, Zé? Eu vejo, às vezes, uma certa má vontade de algumas pessoas em relação a alguns treinadores. E o caso do Vanderlei, não só por uma partida, mas eu acho que nessa melhora do Corinthians. Porque eu lembro de vir aqui e falar assim, pô, o Corinthians melhorou em relação ao jogo do Flamengo. Lembra? Mas foi um tempo só. Que era pouco. Ontem foi o jogo mais completo do Corinthians. É que também não pode ser dado, assim. Sim, tocou, foi o jogo mais completo do Corinthians. Processo foram de 90 trabalho. minutos mais pena. Processo de trabalho. Então, ele com o adversário pesadinho. Não era o Remo ontem, era o Atlético Mineiro. E aí, quando você vê esse trabalho do Vanderlei potencializando o que ele tem de melhor, ele não pode fazer o Renato Augusto recompor pra caramba, mas ele pode fazer o Roger se doar um pouco mais, como o Roger tem se doado. O Roger tá jogando demais, cara. O Roger tá jogando, eu lembro da gente falar aqui da questão tática dele. Lembra que a gente falava, né, Zé? Pô, se ele voltar um pouquinho, der 2, 3 passos pra trás, correr um pouco pra trás, ele já ajuda também o time. E a gente falava muito do Roger. Eu acho que assim, o Corinthians de hoje também tem uma melhora do ambiente, do ânimo, melhora tática, mas hoje construiu de novo os pilares que são importantes para uma equipe crescer. Cássio, você citou. Aí você tem o Vera jogando demais, cara.
O Vera tá jogando muito. E aí você tem, com o Maicon ali jogando, eles dão respiro pro Renato jogar. Que você tem o Renato na frente, você tem o Roger jogando. E aí você vê que é tão... O Roger Guedes... Eu vou falar até uma coisa aqui que eu fiquei refletindo muito ontem, se eu falaria... Olha o perigo, hein? Olha o perigo. Tá? Que é isso? Peraí, eu fiz uma reflexão. Assuma a sua responsabilidade. Não, vou falar. Porque se a gente vê a seleção hoje fazendo uma reconstrução e testando nomes, por que não colocar o Roger Guedes nessa lista? Acho que o Roger passa... O Luxemburgo falou sobre isso numa coletiva com o Roger Guedes do lado. As pessoas olharam, tá só elogiando para ganhar o cara. O Roger Guedes, metade dos gols do Corinthians, também, porque também era o que ele tinha ali, também Vem aqui, Roger Guedes, deixa eu me segurar em você, por favor. Tá maravilhoso, é isso aí, tem que se apegar. Vem, meu craque. Mas metade dos gols do Corinthians, o Roger Guedes está como responsável, verdade, fazendo gol. Tem 18 gols ele. Ações ofensivas é impressionante. O segundo gol, tirando também que o zagueiro foi extremamente juvenil, aquela marcada de costa dele foi bonita também. Mas ele consegue, ele não para de lutar. Ele demonstra. Então eu acho que por que não começar a pensar no Roger Guedes como alternativa de testes? Roger Guedes é um corintiano. O Roger Guedes hoje o Roger Guedes representa o torcedor do Corinthians. Sabe aquele jogador que você olha em campo? Zé pode dizer se eu estou errado ou não, mas assim, todo o torcedor, ele olha em campo, ele procura no time aquele jogador ou aqueles jogadores que o representam mais. Sim. Tem time que tem 2, 3, 4, tem time que tem um só. Ou tem aquele que representa mais. Outros representam, mas ele representa mais. Eu olho o Corinthians hoje, para mim, o símbolo do Corinthians hoje em campo é o Roger Guedes. Mas por muito também... Tem vários também, claro, por identificar. O Renato Augusto, Cássio, Sim, pelo amor de Deus, entendeu? Não tô nem entrando nesse mas de tô falando hoje, você olha pela transformação. Ele incorporou o Corinthians nele, cara. A gente não há tanto tempo, não. A gente falava no virada do ano. Pô, o Roger podia dar um pouquinho mais. Ele, com a consciência que teve, o trabalho também, óbvio, dos treinadores, dos companheiros, mas se o jogador não tem essa reflexão de, eu vou mudar a chave. Ele conseguiu mudar. Hoje ele é fundamental, ele é decisivo, ele é tático e ele é importante. O Roger está jogando tão bem que a gente nem está falando tanto das falhas do Yuri, que é outro lutador. O Yuri, você pode falar tudo dele. O Yuri ontem brigou bem. Mas que ele não para de correr, ele não para. Não, isso é o Yuri, realmente, o que está acontecendo com o Yuri acontece. Não precisa meter gol, hein, Edu? Porque assim, atacante ali tem que meter gol. É o que o Roger Guedes faz. Mas às vezes a fase na sua vida é ruim. Se você comprar uma fazenda, o Galo tem amidalite. O Galo ontem estava com amidalite, mas o Galo ontem estava complicado. Eu acho que agora deve melhorar para o Yuri, né? Com a presença do Renato, a bola vai chegar com um pouco mais de qualidade. Deve ajudar. Aquele lançamento que o Renato deu no peito dele para fazer o gol A assistência do Renato pro gol do Bidu é um absurdo. Você ontem falou aqui no programa, eu perguntei sobre o Roger Guedes e você falou, você não cravou, não. Você cravou. Como é que é? Não é que era o melhor jogador do Brasil? Ele está num momento melhor que o Hulk. Era a comparação, colocaram a tela. Primeiro, boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Edu. Sempre ele é o jogador em melhor momento no futebol brasileiro? Boa tarde, fã de esporte. Eu acho que o Ganso ainda está na frente para mim. O conjunto da temporada, engraçado, quando o Fluminense caiu um pouquinho nos últimos jogos, também tem a ver um pouco com a queda do Ganso, né? Mas o Ganso, para mim, era o jogador que estava fazendo mais diferença naquele momento, outra semana, né? O futebol é muito cíclico, né? Então, há poucas semanas, o Fluminense é o melhor time do Brasil, é o melhor futebol do Brasil, o Fernando Diniz tem que ser o técnico da seleção, Ganso volta, vai ser pegar 10 da seleção e tal. E o Corinthians, quase todo mundo falava, vai lutar contra o rebaixamento, que desespero, não tem perspectiva, o time só se defende, não tem opção, porcaria de time, um dos piores Corinthians da história. Aí a gente vai em 3 semanas dos piores Corinthians da história para pintou o campeão da Copa do Brasil quase, entendeu? Sim. O Roger Guedes, o ano inteiro, ele está regular. Mantém regular, não quer dizer que ele é mais ou menos. Ele está com um nível muito alto de atuação. E ontem, o Luxemburgo tem muitos méritos. Para mim, é o grande artífice da virada do Corinthians. Só que olha o gol do Roger Guedes, é um gol jogado individual. Não tem técnico que vai chegar assim, olha, pega a bola, arranca lá do campo de defesa, dá uma meia-lua, né? Um drible da vaca ali ao contrário, vai até a linha de fundo, dá uma pirueta lá, um corrupio, né? E aí, dribla o goleiro, volta pro meio, tal. Ninguém treina isso. Então ali é genialidade, é inspiração do jogador no momento de fazer uma jogada daquela. Tipo, ele foi inventando aquilo ali, né? Nem um jogador... Pô, eu vou falar... Ele foi avançando, entrando na área.
O marcador deu mole danado, né? Desistiu da jogada, né? Zarate, né? O Zarate ficou de É costas. que não esperava, né? Ele tava esperando que a bola tivesse saído aí. Não, eu acho que ele nem viu. Mas não dá pra você ficar torcendo, né? Se a marca de jogada costas, ainda tá na tua área lá, cara, espera definir. Se o Cudê menosprezou o Corinthians, não acreditou no poder de reação do Corinthians, o Zarate na jogada também não acreditou no poder do Roger Guedes. Desistiu da jogada, amigão. Você não pode fazer um jogo de mata-mata, não sei o quê. Você não pode fazer isso. Opa, não, parou, tal, entrega. Não pode. Então o Roger Guedes, pra mim, tem sido, diria que, mais que fundamental para o Corinthians. O Du Menezes já passou o número de gols, a quantidade de gols proporcionalmente do time como ele faz. Porque o Corinthians era um time que, mesmo quando estava jogando mal, criando poucas chances, ele conseguia se destacar. Em jogos importantes, em clássicos e tal, ele aparecia. O resto do time estava meio morto, todo mundo apagado, jogando mal, e ele estava indo bem. Eu acho que até que ele escorregou umas vezes em declarações, né? Às vezes no microfone... Não, isso aí é uma outra sincerão, coisa. Ele andou falando algumas besteiras, inclusive. Assim, fora do campo, mas dentro de campo... Mandando uns recados aí, mas nós estamos analisando o Roger Guedes dentro de campo. Ele tem personalidade. Você lembra da época do Palmeiras, quando ele foi trollado ali, os caras meio que deram uns tapas nele ali, não sei o quê e tal, e ele saiu meio bravinho do Palmeiras. E criou-se uma fama de que ele não era um cara muito bom de grupo, de que, tá vendo? Os caras ali e ele meio Atlético, estourado, ele temperamental, não sei o quê. Eu acho que ele tá alcançando a maturidade dele como jogador, está no momento, o ápice dele como atleta. É o melhor momento da carreira dele. Então... de verdade, cara. Chamando a responsabilidade. Quando você tá com confiança, você faz jogadas como essa. Sim. Se você é um cara que a coisa não tá dando certo, vou fazer só o simples aqui, o feijão com arroz. Sim. Se você tá num bom momento, tá com confiança, você arrisca uma jogada dessa. Exatamente. Né? Então, de fato, ele é o cara que tá destoando no Corinthians e pode desequilibrar. A gente fala que tem muitos times no Brasil que são nivelados, mais ou menos do mesmo patamar ali. Só que alguns têm jogadores que podem fazer a diferença. O Roger Guedes está fazendo a diferença do Corinthians. Tem esse cara e tem um outro que se melhorar. O Renato Augusto, que entrou, aquela assistência... O gol do Bidu é meio desmoralizante para o adversário, que é um gol de peito, né? Mas é o Renato ele podia ter dado de cabeça, mas acho que ele ficou mas tava tão... o medo dela subir, a bola veio tão gostosa, tão simples ali, que ele veio... Ele faz o gol de peito... O Renato não fez um gol de título com gol de barriga? Vale, meu amigo. Aí fez título contra o Barcelona de barriga, né? Então... Claro. Se bem que ali dizem que foi gol de escudo, né? Porque o escudo do São Paulo fica na barriga, né? É diferentemente de quase todos os outros. Deixa eu dar uma informação aqui rapidinho. Deixa eu dar uma informação aqui rapidinho, Fã de Esportes. É o seguinte, você vai lá no nosso site, no espn.com.br, e daqui a pouco a gente vai discutir isso aqui no programa, hein? Ontem o Abel Ferreira foi expulso. Teremos né? Sério? Teremos. Você tá brincando? Foi? Foi expulso. Foi expulso. Vídeos. Zero, eu quero saber de vocês, que eu perguntei pro Bubu se o Roger Guedes é o cara do futebol brasileiro nesse momento. Talvez até no ano. Olha, o Cano... Tem um ano maravilhoso, não marca, não faz gol em alguns jogos, mas um ano maravilhoso, né? Pedro já teve o seu momento, cai um pouquinho, Tiquinho tá bem pra caramba. O Soares tem conseguido alguns pontos importantes pro Grêmio. Paulinho tá indo bem no Atlético Mineiro. Paulinho muito bem no Atlético Mineiro. E o Roger Guedes? Eu acho que o Roger Guedes é a melhor banda dos últimos tempos da última semana. Da última semana? É, porque a gente vai falar sempre com base no que é mais fresco na Ninguém memória. tá dizendo aqui que ele é o melhor jogador brasileiro, papapá, porque obviamente o Hulk é melhor, porque obviamente o Gabigol é melhor, o Arrascaeta é melhor, tudo bem. A gente tá falando de momento, de situação. Rony foi pra seleção. Hã? Então, Roger Guedes não deveria ir? Não, por isso que eu falei que o Rony, na minha opinião, é um excelente jogador. O Roger também poderia ser testado na seleção. Eu só acho que é muito difícil o William falar desse, porque o Paulinho na última rodada recentemente fez gols importantes pelo Atlético. Mas ele tá pau a pau com esses caras? Tá nessa não prateleira. Dá pra desconsiderar. Eu não tô dizendo que ele é o gênio do futebol. Mas tá nessa prateleira. Não dá pra desconsiderar, cara, o que esse cara tá fazendo no Corinthians esse ano. Já tinha melhorado ano passado, porque, de novo, 18 gols. Metade dos gols do Corinthians passam pelo Roger Guedes. Aliás, não é que passa, só assistência. Ele também assistência. Ele fez os 18. Vamos pegar os jogadores que foram convocados para os atacantes da seleção. Rony, Malcom. Pega aí, Bubu, você que tem a... Veiga. Vamos ver. Pedro. Meia, né? Meia. Pedro. Mas estando dos atacantes. Paquetá, que é meia. Não, mas é só os atacantes. Malcom, Pedro. O Joelinton não foi também? O Joelinton é meia. Joelinton.
Joelito pode jogar de atacante, pode jogar de meio. Isso que eu tô. Por isso que eu citei. O Vini Júnior, né? Vini Júnior. Aí é brincadeira, aí é sacanagem. Não, mas ele Não, mas é campo de poderia. E o Rodrigo. Se o Vini Júnior e o Rodrigo é uma outra conversa. mas No meio vamos pra frente, colocar no Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Rafael Veiga, Joelinton, que tá pro meio. Isso. André também pro meio. No ataque, Richarlison, Vinícius Júnior, Rodrigo, Esses dois são outro Pedro, Rony e Malcom. Mas fica muito Poderia claro que jogar tem no lugar do três. Malcom. Isso que eu ia Embora o falar. Malcom tá fazendo um bom campeonato, campeonato. lá, mas ele poderia. Eu acho E que outra? poderia. Você poderia dar uma chance para ele, para ver como é que ele se sai. Embora eu acho que essa seleção não vai permanecer. Na última Vai ser totalmente- convocação o Yuri Alberto foi, viu? Vai ser. Esquece. Essa convocação. Essa é uma outra aí, conversa. Essa é uma convocação, é igual aquela convocação para os amistosos da América aqui que o Brasil fazia o Superclássico das Américas. Superclássico das Américas contra a Argentina. Não vai valer nada. Acho que poucos dos jogadores irão permanecer e os que irão permanecer nós já sabemos porque são jogadores que têm cadeira cativa dentro da seleção pela qualidade que tem. Sim. Agora, os testes que poderiam serem feitos durante essa nova seleção brasileira que será montada, vai ficar para trás, né? Porque não tem treinador. A gente Aliás, não tem isso é outra treinador, mas ele vergonha. poderia. Aí é uma vergonha. Ele poderia ter sido chamado pelo mas que vem fazendo. eu Porque acho você não até- pode ignorar isso. É campo de observação também. Você tem os três caras que vão continuar. O Rodrigo, o Vini, o Pombo Pelo talvez. amor de Deus, gente, Então, aí a gente não tá nem fazendo não essa estamos nem entrando comparação. nessa. Isso é uma outra conversa. Mas o que eu tô isso aí é falando, que a vaga